Olá, pessoal. Boa tarde e boa noite a todos, né? Quem está em Portugal, quem estiver da África ou em outros países, né? Muito boa noite. Obrigada pela presença nessa sessão do Cafecito com o Youth Mappers, cuja temática de hoje é sobre a Amazônia. Meu nome é Régia Estevam, sou embaixadora regional Youth Mappers para o Brasil e hoje vou coordenar as apresentações aqui no Cafecito juntamente com a Natália Arruda, e também é embaixadora Youth Mappers para o Brasil e Colômbia. Bom, para quem é novo aqui no espaço, deixa eu só explicar. O Cafecito com o Youth Mappers é um espaço dedicado para conversas, né, para produção de conteúdo de qualidade sobre conhecimento científico e mapeamento humanitário. A proposta do Cafecito com o Youth Mappers é de que a cada sessão tenha convidados falantes de língua portuguesa e língua espanhola. Tá? Hoje a Natália, que é brasileira, vai me ajudar, tá, com o espanhol. Então, assim, só dando alguns avisos. Tá? Cada palestra hoje, né, que é uma com o professor Laerte Ferreira, da UFG, e a outra com o Vitor Jorge. Cada palestra vai ter uma duração de 15 minutos. E depois vamos abrir uma sessão para perguntas e respostas, tá? Então, vão enviando, né, para quem estiver ouvindo e surgir alguma dúvida, alguma questão, vai enviando essas perguntas pelo chat, que no final fica melhor para organizarmos e direcionarmos as perguntas, ok? Bom, então vamos lá. Régia, eu vou comentar rapidamente em espanhol, quem sabe. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Cafecito con Youth Mappers. Para los que no conocen, este es un espacio que hemos creado entre los embajadores regionales para los capítulos de Latinoamérica, para que podamos traer conocimiento y discutir temas interesantes a los capítulos, tanto en los idiomas portugués como en español. Entonces, hoy tendremos una de las dos sesiones de Cafecito que van a celebrar el Día de la Tierra, y hoy el tema es la Amazonía. Y tenemos a dos invitados, el profesor Laerte Ferreira, de la Universidad Federal de Goiás, y Vitor Jorge, del proyecto Mapazonia. Cada invitado va a tener más o menos 15 minutos de presentación y al final tendremos un espacio para interactuar, para preguntas y discusiones. Entonces, en la medida que vayan teniendo preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat. Muchas gracias. Bom, então vamos lá. Vamos começar com o professor Laerte Ferreira, que é graduado em Geologia pela Universidade de Brasília, especialista em sensoriamento remoto pela Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, campus Rio Claro, mestre em Geologia Econômica pela Universidade de Brasília, doutor em Ciência do Solo e Sensoriamento Remoto pela Universidade do Arizona, e também ele é professor titular da Universidade Federal de Goiás, a UFG, onde, entre 1994 a 2017, criou e coordenou o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás, o LAPIG. Uma das principais referências no país, né, quanto ao processamento de imagens, análise e distribuição de dados satelitários de resolução espacial moderada aplicados ao monitoramento biofísico ambiental e de governança territorial. Entre setembro de 2009 e setembro de 2012, o professor Laerte Ferreira integrou o Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e entre outubro de 2016 e atualmente integra o Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a CONSUP, da FAPEG, e é membro do Comitê Assessor de Geociências do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisas do Brasil,
também participa do comitê também participa do Comitê de Coordenação Institucional do Projeto Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro, o FIP, e também do Comitê de Coordenação da Iniciativa MAP Biomas, e também, atualmente, o professor Laerte Ferreira é pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada pela sua apresentação, professor, e pela sua participação. E a fala é contigo agora. Natália, você quer falar primeiro em espanhol? Sí, voy a introducir el profesor entonces Laerte en español. El profesor Laerte Ferreira es licenciado en Geología por la Universidad de Brasilia, especialista en teledetección y con maestría en Geología Económica por la Universidad de Brasilia y doctorado en Ciencias del Suelo y Teledetección por la Universidad de Arizona. Profesor titular de la Universidad Federal de Goiás, en donde ha coordinado el Laboratorio de Procesamientos de Imágenes y Geoprocesamiento, la PIC, uno de los principales referentes en el país cuanto a estos procesos, análisis y distribución de datos satelitales. Y actualmente hace parte del Comité de Coordinación de la iniciativa MAP Biomas, del proyecto que nos contará un poquito hoy, y es el decano de estudios de posgrados de su universidad. Muchas gracias. Obrigado, Natália. Obrigado, Régia. Eu vou compartilhar minha tela. Espero que funcione. Tá. Tá, acho que todos estão vendo a minha tela. Agora eu vou... Deixa eu ver se vai entrar aqui. Tá. Só me digam. Vocês estão vendo aí uma tela, Pasture Research Program? Sim. Ok. Bom, gente, vou falar em português. Uma das frustrações que eu tenho, eu consigo entender espanhol perfeitamente. Morei 4 anos no Arizona, então eu fiquei com um ouvido muito bem treinado para entender o espanhol perfeitamente, mas eu não falo uma palavra. Isso, para mim, é uma grande frustração. Mas eu vou... E também não falo portunhol, mas vou falar o português, espero... Eu estou aqui com um dilema, porque, de um lado, eu tenho que correr muito, e do outro, eu tenho que falar de uma forma mais pausada para também eu conseguir ser bem entendido. Então, é um dilema aí, mas acho que vai dar certo. Eu recebi esse convite da Régia, né? E esse é o tipo de convite que a gente não pode dizer não, ainda que eu não poderia ter aceito. Por conta do tempo, eu tenho vivido o mês de abril, março, abril, são meses particularmente intensos para as pessoas que estão envolvidas com a pós-graduação no Brasil, por conta dos relatórios que nós temos que submeter. Nós estamos envolvidos, né? Eu tenho 2 chapéus, eu tenho 2 empregos, a maneira de dizer. Então, eu tenho todo o meu trabalho de pesquisa junto ao LAPIG e tenho todo o trabalho junto à pró-reitoria, né? Mas, novamente, o convite que a Régia me fez é um convite que não dá para a gente dizer não, porque, por vários motivos. Nós trabalhamos no LAPIG com mapas, nós fazemos mapas. E eu queria conhecer um pouco da iniciativa Youth Mappers, e é uma iniciativa, pelo pouquinho que eu consegui entender, fantástica. Então, falar com jovens que trabalham com mapa, que estão fazendo mapas, novamente, não dá para dizer não. Então, a gente tem que se organizar e dar conta. E aí eu decidi, a Régia me explicou, né? Enfim, que a ideia era falar um pouco da Amazônia. O trabalho que nós estamos fazendo é de mapeamento das pastagens em todo o Brasil. Então, eu vou falar de dados para todo o Brasil, tentar trazer um pouco o foco para a Amazônia,
Mas, rapidamente, o que eu quero chamar a atenção, e eu tenho 15 minutos, eu devo ter gasto aqui 5, só na introdução. Eu vou falar um pouquinho do potencial das pastagens, mas, basicamente, nós trabalhamos com cobertura e uso da terra, tá? Nós somos apoiados, nós trabalhamos no âmbito da iniciativa MAP Biomas, que é uma iniciativa fantástica. E aí, Régia, me escreva mais, porque o MAP Biomas ele está em todo o Brasil, mas também em toda a América do Sul. Tá? Nós só não estamos no Chile. Então, por exemplo, os países amazônicos hoje são mapeados pelo MAP Biomas. Então, me cobre, porque eu organizo para que colegas do MAP Biomas que trabalham com a região panamazônica possam falar mais. Nós temos muito, então nos cobrem, me cobre, melhor dizendo, e a gente vai responder e atender. Somos apoiados pela Fundação Gordon Moore, a Moore Foundation, lá dos Estados Unidos. Temos um apoio também muito importante da The Nature Conservancy, né? E eu vou falar um pouquinho desse potencial, eu vou falar um pouquinho como é que a gente mapeia pastagens, tá? E nós trabalhamos com satélites de sensoriamento remoto. Nós trabalhamos com sensor MOLDES, né? Satélite Terra MOLDES, Terra e Aqua MOLDES. Trabalhamos com satélite Landsat. Mais recentemente, começamos a trabalhar com satélite Sentinel-2, ou seja, o MOLDES, eu tenho uma resolução espacial de 250 metros, Landsat 30 metros, Sentinel 20 e 10 metros, e o Planet, as imagens Planet, com 5 metros, 5 metros de resolução espacial, as imagens Planet. E nós estamos fazendo mapas de pastagens para todo o Brasil, com muito trabalho de campo. Sensoriamento remoto não funciona se não tiver trabalho de campo, com muito levantamento de dados espectro-radiométricos, interpretação visual. Trabalhamos com métodos de aprendizado de máquinas, né, machine learning, tanto o que a gente poderia chamar de classical machine learning approaches, né? Eu estou falando de random forest, e mais recentemente com deep learning, usando algoritmos de deep learning. Trabalhamos muito com análise de séries temporais satelitárias. Aqui, como eu estou falando para o Youth Mappers, eu quero dizer para vocês que o que nós fazemos para mapear as pastagens no Brasil, não existe segredo. Nós temos publicado vários artigos, tá? Então, mostrando a metodologia. Todos os códigos que nós desenvolvemos para serem executados na plataforma Google Earth Engine são públicos, estão no GitHub. Se não fosse a pandemia, né, eu ia falar para vocês, venham conhecer o LAPIG, venham passar uma temporada no LAPIG. A gente adora receber pessoas, a gente adora compartilhar o pouco que sabe. A gente acredita muito nisso, tá? Em uma ciência aberta, em uma ciência engajada e solidária. Tá? Então, rapidamente, nós utilizamos os mapas de pastagens que nós temos feito, nós utilizamos imagens de satélite. Vocês podem imaginar que para a região amazônica, na verdade, para todo o Brasil, mas para a região amazônica, em alguns lugares da Amazônia em particular, nós temos muito problemas com nuvens, então nós temos que usar métodos de filtragem para nuvens e sombras de nuvens. Nós trabalhamos com um algoritmo, como eu comentei, o Random Forest, para mapear a pastagem. E aí, o ponto crítico para você utilizar um algoritmo de classificação, seja ele qual for, diz respeito ao conjunto de amostras, tá? Então, nós gastamos muito tempo, investimos muitos recursos para coletarmos amostras que vão calibrar o nosso algoritmo.
trabalhamos, né? Nós classificamos as imagens, e aí, para classificar a imagem, eu tenho que ter o meu espaço, né, de atributos, né, o Feature Space, e nós utilizamos atualmente 76 métricas. Tá? E temos mapeado as pastagens do Brasil, né, anualmente desde 1985. Na verdade, não começamos em 1985, começamos em 2015. Mas nós voltamos no tempo e utilizamos toda a série Landsat disponível. Então, utilizamos imagens do Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, e temos mapeado a pastagem com resolução espacial de 30 metros, ano a ano. Tá? Bom, falando um pouquinho das nossas métricas, essa talvez seja, entre aspas, a chave, né, a receita do que nós fazemos em termos de mapeamento. Nós trabalhamos com 72 métricas espectro-temporais. Então, basicamente, índice de vegetação, provavelmente aqui muitos conhecem, famoso NDVI, né, um índice bastante conhecido. Utilizamos outros índices, trabalhamos com vários tipos de redutores, percentis, mediana, desvio padrão, todas as bandas espectrais possíveis. Trabalhamos com dados que sejam maior do que o percentil 25, em termos de valor de NDVI. Então, nós estamos trabalhando principalmente com o que a gente poderia chamar de respostas espectrais na estação verde, estação das águas, estação chuvosa. E trabalhamos também com métricas independentes no tempo, né? Trabalhamos com elevação e declividade, são dados derivados do SRTM, e dados de localização, longitude e latitude. E está aqui o resultado do nosso trabalho. Tá? Então, esses dados, novamente, tudo aqui é público. Tudo é público, gratuito, obviamente. Eu convido vocês tanto a visitarem o portal do LAPIG, mas principalmente o portal do Map Biomas, mapbiomas.org. Tá? E lá vocês têm acesso a todos esses dados. Eu vou, certamente, no final dessa apresentação, ao longo da apresentação, eu quero deixar... A Régio tem meu e-mail, laerte@ufg.br. Eu posso demorar alguns dias para responder, mas a gente responde e-mails e, novamente, a gente gosta de compartilhar o que a gente tem. Tá? Então, não tem aqui nenhum segredo. Não, isso é uma filosofia que, desde que nós... né, eu tive o privilégio, né, de começar o LAPIG, iniciar o laboratório em 1995, e isso, para a gente, sempre foi um ponto muito importante. Vamos compartilhar. Rapidamente, aqui está a evolução das áreas de pastagens no Brasil. Né? Se vocês pensarem a região amazônica, tá? Vocês veem aí uma grande expansão na área de pastagem, a maior expansão observada, né? Principalmente aí até por volta de 2005. E aqui vocês conseguem acompanhar que as pastagens brasileiras... Eu estou tentando agora encontrar o meu... desculpa, o pointer. Eu não peguei o pointer, então deixa. Acho que agora também não vou atrás do pointer. Mas vocês vão percebendo que as pastagens elas vão migrando em direção à região norte, elas avançam, né? Define bem o arco, chamado arco do desmatamento na região amazônica, e hoje nós temos aí aproximadamente 50 milhões de hectares de pastagens na região amazônica. E, obviamente, que uma parte importante dessas pastagens está degradada, né? Enfim. E aí eu quero, aqui rapidamente, comparando, né, o resultado o mapeamento de pastagem em 2010, 2018, em vermelho, todas as áreas que foram perdidas entre 2010 e 2018, em azul, todas as áreas que foram incorporadas, novas áreas de pastagens, entre 2010 e 2018, e em amarelo, né, as áreas de pastagens que permaneceram estáveis entre 2010 e 2018. E, obviamente, você consegue ver
esse incremento, principalmente aqui na região amazônica, né? Um pouco aqui no norte do bioma cerrado, mas certamente na região amazônica é onde você vê mais desse incremento, né? E onde prevalecem as perdas mais nas regiões mais ao sul do país, né? O interessante é observar que entre 2010 e 2018, eu basicamente estou falando da mesma área de pastagem, cerca de 170 milhões de hectares de pastagens. Contudo, cerca de 170 milhões. Contudo, eu tive uma dinâmica bastante acentuada. Perdi cerca de 30 milhões, ganhei cerca de 30 milhões de hectares de pastagens. E aí, bom, nós estamos trabalhando com o Landsat, que para mim é um satélite fantástico, né? Um satélite cujas imagens são disponibilizadas por meio do Serviço Geológico Americano. As imagens Landsat 8, têm uma altíssima qualidade, né? Como vocês provavelmente... bom, enfim, eu imagino que vocês trabalham com vários tipos de imagens e dados, né, de geoprocessamento, de forma geral, mas para aqueles que trabalham com dados satelitários, sabe a qualidade das imagens Landsat. E aqui nós estamos utilizando um método. Tem duas coisas. Por que nós estamos falando de pastagem, mapeando pastagem? Porque pastagem é a principal forma de uso da terra no Brasil. Bom, o MAP Biomas não está interessado só em pastagem. O MAP Biomas está interessado em todas as classes de cobertura e uso da terra existentes no Brasil. E, novamente, não é só Brasil, MAP Biomas está se expandindo, já existe MAP Biomas na Indonésia, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, enfim, nós estamos, Equador, Colômbia, nós estamos, na verdade, o MAP Biomas está formando uma grande rede, né, de mapeamento colaborativo, então tem muito a ver também com a filosofia do Youth Mappers. E realmente eu espero que a gente tenha outras oportunidades para falar mais dessas possibilidades de mapeamentos colaborativos no âmbito do MAP Biomas. Mas, voltando aqui à questão da pastagem, a pastagem, então, é uma classe de uso da terra bastante importante para nós no Brasil, né? E aí também em termos ambientais. Eu estou falando de áreas que foram desmatadas, aonde nós tivemos... foi colocado pasto, né? O pasto plantado, o pasto cultivado. Essas áreas, obviamente, as áreas que foram desmatadas e foram plantadas com pasto, o pasto é degradado, o pasto é recuperado, tudo isso tem um impacto em termos de emissões de gases de efeito estufa. E tem uma questão também muito importante, seja do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista econômico, que é a degradação de pastagens. Quando eu falo em degradação, eu estou falando de pastagens que, por um motivo ou outro, elas são abandonadas, elas perdem a sua capacidade produtiva. E aí eu tenho dois tipos de degradação. Eu tenho a degradação biológica, é quando o solo fica biologicamente empobrecido, e aí tem uma perda de matéria orgânica no solo. É geralmente aquele pasto que você vê muito solo exposto. E eu tenho outro tipo de degradação, no outro extremo, que é aquela degradação em que eu tenho a degradação agronômica, em que você tem o pasto entrando em um processo de regeneração da vegetação natural. Tá? Do ponto de vista ecológico, não é degradação. Do ponto de vista agronômico, do ponto de vista em que eu penso um pasto provendo alimento para um rebanho, isso é um problema. E nós estamos utilizando um método bastante simples. Eu quero aqui ressaltar que tudo que nós fazemos, em geral, é muito simples do ponto de vista de algoritmo, de implementação, tá? E nós estamos, então, mapeando a qualidade da pastagem, utilizando também o índice de vegetação. Tá? Mas aí nós normalizamos aquele índice que já é normalizado. Né? O NDVI é o Normalized Difference Vegetation Index. Bom, eu estou trabalhando com uma série satelitária desde 1985.
E quando eu comparo, eu estou trabalhando aqui com 3 satélites, com 3 sensores, né? Landsat 5, sensor TM, Landsat 7, ETM, Landsat 8, sensor OLE. Cada sensor desse tem uma resposta espectral. Se os alvos na superfície terrestre não fossem, se eu tivesse alvos que não mudam, a resposta mudaria, porque o sensor, né, cada novo sensor tem as suas características próprias. Então, um trabalho que nós fazemos é a intercalibração de sensores para que os dados se tornem comparáveis. Um outro trabalho que nós fazemos é, hoje, né, o sensoriamento remoto é um negócio impressionante. Quando eu penso do tempo que eu comecei, né, há mais de 30 anos, nós tínhamos poucos satélites orbitando a Terra. Hoje nós temos, literalmente, centenas de satélites, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é que a disponibilidade de dados satelitários, observações da superfície, a partir de satélites orbitando a Terra, essa disponibilidade de dados ela vem aumentando com o tempo, porque, novamente, eu tenho novos sensores, etc. É interessante observar que, quando eu comparo a disponibilidade do Landsat 5, que não opera mais, né, um satélite que já não existe mais, em fato, com o Landsat 8, eu tenho menos imagens Landsat 5 para uma mesma área do que eu tenho Landsat 8. Tá? Se eu comparar os mesmos períodos do ano. Tá? E aí nós fazemos uma correção, nós tentamos equalizar a quantidade de observações que eu tenho. Então, tem todo um trabalho para eu comparar sensores diferentes. E aqui é um pouco o resultado do nosso trabalho. Nós estamos mapeando em vermelho as áreas de pastagens degradadas, em verde as áreas, né, de pastagem sem degradação, sem indícios de degradação, em rosa, né, as áreas intermediárias, com indícios intermediários de degradação. E nós estamos monitorando ao longo do tempo se esses níveis de degradação eles são dinâmicos. Degradação de pastagem é algo dinâmico no tempo e no espaço. Né? E, bom, uma outra preocupação que a gente tem no nosso trabalho, e aqui eu, infelizmente, não tenho um exemplo para a Amazônia, mas sim para o bioma cerrado, é a área de pastagem. Qual é a área de pastagem? Nós estamos fazendo esse trabalho para todo o Brasil, mas nós temos esse trabalho mais... Desculpa, nós temos dados mais confiáveis para o bioma cerrado. Tá? Só lembrando aqui, bioma cerrado é essa região central aqui do Brasil, tá? É a área de savanas, que tem, obviamente, faz o limite aqui com a Amazônia. O bioma cerrado, que é um bioma central no Brasil, então nós mapeamos a área de pastagem que tem aptidão agrícola para grãos, para soja, por exemplo. E desta área que tem aptidão, qual é a qualidade desta área em relação a níveis de degradação? Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Bom, eu vou voltar um pouquinho para o sensoriamento remoto. Régia, Natália, vocês me parem a qualquer momento. Tá, professor Laerte, não temos muito tempo. Então, me dá 2 minutinhos para eu concluir, só para dizer o seguinte: sensoriamento remoto, Remote Sense Science, é um negócio fantástico. Eu estava falando que a disponibilidade de dados tem aumentado cada vez mais, e agora o nosso grande desafio, nós aprendemos como fazer mapas com Landsat, nosso grande desafio agora é fazer mapas com as imagens do satélite europeu Sentinel. Tá? Eu não vou falar de nada aqui, estamos testando novos algoritmos, tá? E eu vou deixar aqui, na verdade, eu encerrei, eu quero, na verdade, deixa eu sair, parar de interromper a minha tela, porque o que eu quero, para mim, isso aqui está sendo uma oportunidade de conhecer vocês e vocês conhecerem um pouquinho do Map Biomas, tá? E o que eu vou falar para vocês é o seguinte: nós estamos vivendo tempos muito duros, tempos sombrios. A escritora alemã Hannah Arendt, ela falou que nós vivemos, isso há muitos anos, falou isso na década de 70,
que nós vivemos tempos sombrios, aonde as pessoas ruins estão perdendo o medo e as pessoas boas estão perdendo a esperança. Falando com jovens, eu não poderia deixar de falar, de fazer essa menção a Hannah Arendt, porque nós precisamos inverter, nós precisamos trocar esse modelo. Nós precisamos fazer com que as pessoas ruins tenham medo, né, não se sintam impunes, e as pessoas boas não percam a esperança. E eu estou falando isso porque nós estamos vivendo tempos muito duros, sombrios, muito áridos, né? Mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, é sempre uma alegria receber pessoas no Lapide. E eu falo isso, né? Na verdade, inclusive, Natália, eu tive um aluno de mestrado da Colômbia, o Oscar, e que foi uma pessoa fantástica, foi um aluno excelente, foi uma experiência muito rica para todos nós. Então, nós acreditamos em diversidade, em trocas, em colaborações. E quando essa pandemia passar, novamente, é uma satisfação receber vocês. Infelizmente, nós não temos recursos para apoiar a vinda, mas se vocês se organizarem, venham passar um tempo. Basicamente, a gente não vai dar muita atenção para vocês, a gente vai colocar vocês no meio da meninada. E aí tem um que é melhor em Python, tem um que é melhor em R, tem um que trabalha melhor com dado de radar, tem um que trabalha melhor com dado óptico. E assim as pessoas vão aprendendo. E assim a gente vai transformando um pouco, né, o lugar que a gente vive, enfim, um pouco o mundo. Tá? Então, para mim, Régia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Natália, e paro por aqui. Muito obrigada, professor Laerte. Muito obrigada, professor Laerte, pela sua apresentação. Obrigada por ter citado a filósofa Hannah Arendt, que é a minha inspiração, tá? E fique sabendo que se depender de mim, o senhor vai ter muitos visitantes, podemos organizar também intercâmbios online para poder resolver esse problema da pandemia, né? E eu estou disposta a ajudar todo mundo. Eu vou deixar meu e-mail no chat. Quem da África, de Portugal ou da América Latina quiser entrar em contato com o senhor, eu me coloco à disposição para ser intermediadora. E muito obrigada mais uma vez. Bom, continuando aqui as apresentações, eu convido, então, o Vitor Jorge, que é desenvolvedor web, especializado em cartografia digital e membro veterano do OpenStreetMap. Ele fez da plataforma de jornalismo Info-Amazônia e fundou os projetos de dados abertos Código Urbano e Mapazônia. Atualmente faz parte da Development Seed, empresa que desenvolve soluções geoespaciais com dados e tecnologias abertas. Sobre o projeto Mapazônia, é um projeto de mapeamento colaborativo, e aí ele vai falar um pouquinho desse projeto, tá? É um projeto de mapeamento colaborativo da região amazônica, no OpenStreetMap, tá? Para fins humanitários e de proteção do meio ambiente. Esse projeto ele foi iniciado em 2015, contou com frentes de mapeamento de áreas protegidas e regiões afetadas por atividade de mineração, sendo uma das principais iniciativas conjuntas da comunidade latino-americana. O projeto busca mobilizar voluntários para a construção de um mapa livre da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. Então, muito obrigada. A fala é sua, Vitor. Desculpa, Natália, você quer fazer uma introdução em espanhol? Eu sempre esqueço. Obrigada. Obrigada, Régia. Bueno, ahora vamos a tener nuestro segundo invitado, que es Víctor Jorge. Es desarrollador web especializado en cartografía digital, miembro veterano de OpenStreetMap. Formó parte de la plataforma de geoperiodismo Info-Amazonia y fundó los proyectos de datos abiertos Código Urbano y Mapazônia. Actualmente forma parte de Development Seed,
empresa que desarrolla soluciones geoespaciales con tecnologías y datos abiertas. Y Víctor nos va a contar un poco sobre Mapazonia, que es un proyecto para mapear, un proyecto colaborativo en OpenStreetMap de mapeo de la región de la selva amazónica. Muchas gracias y bienvenido, Víctor. Obrigado a todos. Boa tarde, professora Natália, professor Laerte, Régia. Bom, vocês já falaram um pouquinho, né, do Mapazônia. Eu vou compartilhar minha tela, que eu tenho alguns slides. Deixa eu só ver aqui. Esse é o 2. Opa, acho que eu não consigo compartilhar minha tela. Só um instantinho. Tudo bem. Eu teria que sair para compartilhar minha tela, mas enfim, eu vou falar. É mais fácil, não quero interromper a apresentação. Bom, antes de falar um pouco do Mapazônia, assim, eu queria contar um pouco da minha história no OpenStreetMap, né? Assim, a minha formação é uma formação eu me formei em engenharia civil e logo depois fui trabalhar com planejamento de transportes e é uma área em que depende muito de mapas, né? Parece ser óbvio, mas enfim, é uma área que depende muito de mapas. Então, você vai fazer um projeto de metrô, projeto de transporte público qualquer, ou mesmo de estradas, né? Você precisa ter acesso a essas informações. E do Brasil e na América Latina, em muitos lugares, assim, essas informações são escassas, né? Assim, muitas vezes você tem lá uma desigualdade muito grande em acesso à informação dependendo da região em que você está, da cidade que você está, enfim. Então, sempre foi uma questão muito importante para mim, assim, o acesso a esse tipo de informação, né? Então, quando eu conheci o OpenStreetMap, né, eu imagino assim que a maioria de vocês já deva ter conhecido o OpenStreetMap, mas enfim, ela é uma base de dados geoespacial de cobertura planetária, né, de todo o mundo, onde as informações são adicionadas por voluntários e qualquer pessoa pode editar esse mapa, né? Eu faço parte dessa comunidade já há 10 anos, pelo menos, e, enfim, organizei mapatonas, eventos, organizei a conferência latino-americana do OpenStreetMap em São Paulo em 2016 e, enfim, estou sempre participando, assim, ou coordenando atividades de mobilização no OpenStreetMap, né? Como foi citado, eu fiz parte do Infomazônia, que é um projeto de geojornalismo, né? Esse termo é um projeto de jornalismo que usa mapas, né? Mas existe esse termo, esse neologismo aí para designar um nicho específico, né? de jornalismo. O Infomazônia, ele faz essa cobertura de notícias sobre meio ambiente, direitos humanos na região amazônica e para isso usa mapas, né? É bastante baseado em mapas. E quando trabalhava com a Infomazônia, ajudei a construir também os mapas de alerta de desmatamento para a região amazônica. Os dados, alguns deles vinham do INPE, outros sistemas de alerta, que os dados já eram públicos, já eram de acesso público nos sites desses organismos, mas não era tão fácil para o público em geral, por exemplo, entrar e ver o mapa de onde é o desmatamento ou onde ele está acontecendo, né? Então, a Infomazônia foi um projeto pioneiro nisso, né? Então, quando a comunidade latino-americana do OpenStreetMap começou a se articular, assim, isso foi em 2014, na verdade, acho que foi 2015, enfim. No México houve uma conferência de dados abertos, em que muita gente que já participava da comunidade do OpenStreetMap estava lá e começamos a conversar, porque a gente não começa a organizar coisas na América Latina como um coletivo, né? Então,
junto com outros colegas, a gente começou a falar sobre isso e começaram as primeiras conferências latino-americanas em 2015, se não me engano, foi uma conferência na Argentina, que na verdade era a conferência global do OpenStreetMap, que acabou sendo lá, enfim. E houve essa ideia de organizar atividades de mapeamento da região amazônica de maneira colaborativa. Então, basicamente, assim, o projeto, naquele momento, teve duas frentes. Uma frente foram identificadas algumas regiões que tinham alguma questão sensível, né? Então, a imagem que me mostraram era uma região na Bolívia que havia uma questão de mineração ilegal, um problema de degradação do meio ambiente ali por conta de mineração. E a ideia foi assim, não, ok, vamos colocar essa região no mapa, né? Porque basicamente assim no Google Maps ou outras plataformas populares, assim, né? Essa região não estava detalhada e também no OpenStreetMap ela não contava com informações básicas como, né? Os acessos a essa região, os rios, e, enfim, a cobertura e uso de solo não estava ali no mapa. Então, para isso, se usou a plataforma do HOT, o Tasking Manager. Acho que vocês também podem estar familiarizados com ela, mas ela é muito interessante, assim, que ela permite que se escolha uma área específica do mapa, em qualquer lugar, e essa área ela é dividida em pequenos tiles, né, pequenas áreas menores, vamos dizer assim, primeiros quadradinhos, e essa ferramenta ela coordena, assim, pode mostrar para você, essa área já foi mapeada, essa área já foi revisada, então é uma maneira de você distribuir o trabalho eficiente, de uma maneira eficiente para fazer esse mapeamento, né? E também, assim, uma outra frente que fizemos naquela época era uma plataforma mais específica, já não está online, mas também foi interessante, que era identificar automaticamente cidades que não estavam conectadas entre si. Então, por exemplo, com a informação do IBGE, por exemplo, outras fontes, a gente consegue saber quais são os centros das cidades e tendo esse centro, né, não é o centro geográfico, mas é o centro urbano, assim, se rodava um script para calcular se essa conexão existia no OpenStreetMap. E aí, de uma maneira muito fácil, se gerava um relatório para saber, ok, essa cidade ela não tem uma conexão com a cidade mais próxima, então isso quer dizer que as vias que conectam aquela cidade não estão mapeadas. Então, isso ajudou bastante assim, a identificar cidades, por exemplo, que estavam desconectadas do mapa. Assim. Outro projeto importante que não estava exatamente sobre o guarda-chuva do Mapazônia foi a importação de áreas protegidas ao OpenStreetMap. Esse trabalho foi feito pelo Augusto Stoffel, com a colaboração de algumas pessoas, assim, mas foi um projeto muito, muito importante, assim, porque assim, a gente tem, né, os decretos que marcam a delimitação das áreas, o ISA, se não me engano foi o ISA que fez essa base geoespacial com os polígonos da demarcação das áreas protegidas e terras indígenas também. E ele fez essa importação ao OpenStreetMap, ou seja, ele transformou esses dados e fez a conflação também dos dados no OpenStreetMap para, né, garantir que eles fossem importados de uma maneira adequada ao OpenStreetMap. Na época, isso foi também em 2014, e ele importou aproximadamente 500 áreas para o OpenStreetMap. Hoje em dia eu sei que está um pouco desatualizado. Novas áreas precisam ser adicionadas e tal, mas enfim, só para dizer que isso foi muito importante, assim, e essa informação ela não está disponível em outros mapas que as pessoas têm acesso no celular e tal, além dos que são baseados no OpenStreetMap, né? Então essa foi uma iniciativa muito importante.
E é isso, assim, o Mapazônia hoje, assim, ele não tem frentes de mapeamento ativos, assim, já faz um tempo, assim, que eu acho que a comunidade tem feito outras coisas, outros projetos. A gente teve uma ativação em Mariana, quando teve o rompimento da barragem, teve que não foram relacionados, a comunidade brasileira, eu digo, que não são relacionados ao Amazônia. Mas, enfim, existe um interesse, assim, as pessoas me procuram, as pessoas falam, outras pessoas também, até de fora da América Latina, falam bastante sobre a Amazônia, mas hoje é muito uma questão, assim, de, ok, a gente precisa saber, né, quais são os lugares que precisam ser mapeados efetivamente. A gente não quer chegar lá e mapear qualquer coisa, ou às vezes até fazer um mapeamento que possa causar alguma vulnerabilidade, né? Porque, enfim, você pode estar mapeando algo que isso vai causar um problema para uma comunidade local que já é vulnerável. De qualquer maneira, assim, é um projeto que a gente está retomando agora, assim, né, tentando criar novas frentes de mapeamento. Assim, eu vou compartilhar no chat do Zoom o link para a página do Wiki do OpenStreetMap. Lá tem umas informações básicas do projeto, também informações de contato. Então, tanto quem quer ajudar participando com mapeamento pode entrar em contato comigo, ou também quem tiver indicações, ok, tem essa área que eu sei que a comunidade lá está precisando de mapeamento, isso a gente pode criar uma frente de mapeamento com isso, e também junto com o Youth Mappers, né, também fazer algum trabalho mais direcionado desse tipo de mapeamento. Mas é isso. Muito bem, obrigada, Vitor Jorge, por a sua apresentação. E muito interessante esse projeto, depois eu quero conhecer mais, e achei interessante a parte de trabalhar com mapas no jornalismo também, é bem interessante. Bom, agora vamos abrir a sessão para perguntas e respostas, tá? Quem tiver alguma pergunta pode enviar, tá? E vamos direcionar aqui para cada um dos palestrantes, ok? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho o privilégio de poder fazer a pergunta e não escrever lá no chat. Para o Vitor, nos comentaste o tema de importar grandes áreas, e essa é uma pergunta que, seguida, a gente escuta das pessoas que estão começando a mapear no OpenStreetMap, porque desde o Tasking Manager não tem como mapear grandes áreas, né? Como se pode fazer essa importação de dados ao OpenStreetMap? É fácil, é difícil? Qual é o processo? O tema da importação ele é sempre um pouco delicado, assim, porque você precisa garantir que o dado que vai entrar na base ele não conflite com as outras coisas que já estão lá, né? E também garantir que a qualidade daqueles dados está sendo feita de uma maneira adequada. Esse tipo de atividade é geralmente feita assim por gente que é muito experiente do OpenStreetMap e entende muito das ferramentas de edição e também, né, de preparação de dados. Assim, tem uma das maiores importações que temos hoje no OpenStreetMap em São Paulo. Existe uma base da Prefeitura de São Paulo de edifícios, né, da planta dos edifícios, e é uma base que está entrando meio que por completo no OpenStreetMap, assim. No Espírito Santo também tem uso e classificação de solo sendo importado, também é uma importação grande, mas o caso das áreas protegidas, assim, foi uma coisa bem manual, assim. Eu acho que é isso, você tem que transformar o arquivo GEL para o formato do OpenStreetMap, fazer essa importação, e se já houver alguma coisa lá, a conflação de dados ela tem que ser feita manualmente, né? Então, enfim, é uma coisa que é possível, mas pode ser um pouco complexa assim para usuários iniciantes. Bom, obrigada.
Muito obrigada. Tem uma outra pergunta da professora Tatiana Pará, do Instituto Federal do Pará. Ela Regia, está perguntando... ¿Sí? perdón, ¿será que Natalia podría repetir la respuesta de Víctor en español, por favor? Sí, sí. Claro. O Víctor habla de español también, no sé si quieres dar tu respuesta en español. Sí. Bueno, me preguntaste sobre qué tan difícil es hacer importaciones y qué tal, cuáles son los cuidados para hacer importaciones. Yo diría que como importación al OpenStreetMap requiere mucha experiencia en el proyecto y también de manipulación de datos geoespaciales, porque se puede romper otras cosas y es necesario garantizar que los datos son compatibles con lo que está siendo importado. También dije que, como en Brasil, que yo sepa, hay dos grandes importaciones que se hicieron, una en São Paulo, que una importación de los límites de los edificios de la ciudad. Entonces, como son millares de polígonos que están siendo importados ahí. Y también en Espíritu Santo hay polígonos de uso y clasificación de solo, y el trabajo de importación de áreas protegidas, que fue un trabajo un poco así muy manual, que se tenía como los polígonos, pero tuvieron que ser transformados al formato de OpenStreetMap y editados en algunas partes porque tenían que conformar con lo que ya estaba mapeado en la región. Muchas gracias, Víctor. Pronto, posso continuar? Bem, deixa eu ver aqui a pergunta da professora. Eu saí. Bom, a professora, como eu estava dizendo antes, a professora Tatiana Pará, do Instituto Federal do Pará, e está perguntando para o Vitor Jorge se seria possível importar dados. Essa pergunta, na verdade, é para o professor Laerte, né, professora Tati? É um comentário, né? Eu acho que a Tati Não, fez ela fez uma pergunta. Que pode ser. Eu posso tentar explicar. Sim. Na verdade, era para o próprio Vitor, né? E acho que depois o professor Laerte ele complementa, porque Você está muda. Tati, a gente te perdeu o teu áudio. Eu posso fazer enfim, acho que eu entendi. Você pode fazer um comentário e depois eu passo a bola para o professor Laerte. Assim. É isso. O OpenStreetMap ele é um projeto de dados abertos. Então, tudo que entra no OpenStreetMap tem que ser dado aberto, né, legalmente, para que isso possa ser replicado. Então, por exemplo, eu não posso usar um mapa proprietário, por exemplo, o Google Maps, que é um mapa proprietário. Eu vi lá o nome de rua, eu vi lá uma coisa que está lá no Google Maps, e vou copiar no OpenStreetMap que não há. Isso não pode ser feito, assim como nenhum outro mapa proprietário pode ser importado. E aí tem o caso do Mapbiomas, né, que, enfim, faz esse trabalho de identificação de uso e cobertura de solo, e é uma informação que pode estar no OpenStreetMap também, pode ser importada no... Imagina assim, que a cobertura de nível nacional ainda é muita informação, então não sei se tanto trabalho daria para fazer. Sim. Conseguiu concluir, Vitor? Parece que você ficou sem microfone. Sim, concluí, sim. Era mais isso, assim, porque não sei se o professor Laerte quer fazer algum comentário em cima disso, assim, mas porque eu não sei também, por exemplo, assim, até uma pergunta, professor Laerte, em termos de como esses dados são gerados não, mas publicados, se eles são acessíveis, assim, em termos, ele falou já que, né, tudo é aberto, sim, mas
se eu consigo entrar no site e baixar, e como que funciona o tamanho disso, não sei. Eu tenho curiosidade em saber. Bacana, Vitor. Eu acho que também vai um pouco ao encontro, né, da pergunta da Tati. Os dados do Map Biomas, eles são realmente abertos, né? E você consegue baixar esses dados, você pode até criar serviços, enfim. O Map Biomas, ele tem uma filosofia de trabalho muito aberta. E eu acho que seria interessante, né? A gente tem que aproximar esses grupos. Nós utilizamos dados do OpenStreetMap no Map Biomas, tá? Por quê? Nós temos uma camada, o Map Biomas ele foi crescendo, então nós temos hoje o Map Biomas cobertura e uso da terra, Map Biomas os mapas, nós temos o Map Biomas alertas, né? Você falou dos alertas de desmatamento, Vitor. Eu imagino que você estava falando do INPE, né? DETER e os alertas, e também do SAD, né? Do Amazon, né? Enfim, e o Map Biomas hoje faz um trabalho parecido com o que você comentou, de qualificar esses alertas. Então, o Map Biomas foi crescendo. Mas, enfim, tem o Map Biomas hoje, áreas urbanas. Então, tem um grupo que está tentando fazer um mapeamento cada vez mais fino das áreas urbanas. Tá? O que acontece? Nós tínhamos um grupo aí do Pará, né, fazendo um mapeamento de áreas urbanas, ligado a terras, uma startup, terras. Agora nós temos um grupo ligado à Universidade Federal da Bahia e à USP, tá? Que é um grupo na verdade, basicamente um grupo de arquitetos e geógrafos que estão, no âmbito do Map Biomas, dedicados a refinar os mapas de áreas urbanas. E, para isso, nós estamos utilizando dados do OpenStreetMap. Então, Tati e Vitor, eu diria que é muito tranquilo buscar essas integrações. Vitor, Tati, né? E aí eu vi que tinha aqui O que você está falando aqui de reambulação? A questão da Tati. Sim. Ela Tati, melhorou, funcionou? Como funciona essa reambulação? Ô, Natália, por favor, pede a Dara para liberar o microfone para ela, por favor. Mas a Tati tem como... o problema é no microfone dela, né, mesmo? Ah, ok. Eu não sei se eu entendi direito essa sua pergunta, Tati. Se alguém puder me ajudar, mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, ela pergunta se o caso de alunos de graduação podem fazer parte do Map Biomas. Eu diria que sim. O Map Biomas, novamente, é uma grande... Sim. Tati, eu acho que nós já tentamos criar um pouco essa rede de colaboração. Todo mapeamento, eu preciso de dados para calibrar o modelo e preciso de dados para validar o modelo. Tá? Então, se nós conseguíssemos envolver alunos de graduação nesse trabalho de campo, seria uma coisa fantástica. Enfim, tem tantas possibilidades de parcerias, de coisas que precisam ser feitas, né? E eu acho, às vezes, que faltam pernas e cabeças para a gente para pensar em tudo, mas eu não tenho dúvidas que um dos grandes desafios, tá? E eu também vou colocar aqui à disposição de vocês, nós organizamos uma base de 85 mil pontos para o Brasil. Nós fizemos um desenho estatístico bastante rigoroso e distribuímos 85 mil pixels no Brasil. E para cada um daqueles pixels, nós colocamos vários alunos, bolsistas de iniciação científica, fazendo a inspeção visual daquele ponto durante 35 anos. Tá? E essa base de pontos é gigantesca. Se alguém quiser, é só falar comigo. Tá? Eu envio o shape. No caso, Vitor, os dados nossos de mapas não estão na forma vetorial, são dados raster. Então,
são coisas pesadas, tá? Nós não fazemos esse trabalho de gerar os arquivos vetoriais. Legal, porque assim, tem uma coisa que é útil também para o OpenStreetMap, que é o editor do OpenStreetMap, o ID e outros editores do OpenStreetMap, você consegue colocar uma camada base, né? No caso, as pessoas mapeiam com imagens satelitais, né? Tipo, enfim, se já existe uma classificação, uma base de classificação, isso pode ajudar, por exemplo, ok, eu sei que nessa parte aqui é uma pastagem, eu consigo mapear, enfim. Mas aí já seria um projeto para fazer esses dados serem públicos, mas é uma possibilidade também. Mas, Vitor, fica aqui o convite. O Map Biomas, ele está crescendo. Já tem o Map Biomas ar. Estamos mapeando qualidade do ar. Daqui a pouco vai ter o Map Biomas solo. Então, quem sabe, Vitor? Bom, eu coloquei aqui o meu e-mail. Se você tiver interesse de uma aproximação maior com o coordenador geral do Map Biomas, é uma pessoa fantástica. Eu falo fantástica em termos de ser uma pessoa muito rica de ideias, muito criativa, que é o Tasso Azevedo. Tá? E escreva para mim que a gente cria essas sinapses, né? Porque eu acho que a gente tem que estar pensando sempre em coisas novas. Legal, muito bom saber. Gente, eu vou ter que... Daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Sim, a Natália já até enviou uma mensagem aqui falando que é hora da gente já ir encerrando já essa sessão do cafecito. Bom, mais alguma pergunta que já vamos encerrar? Eu acho que realmente mais que pergunta é comentar, fazer um resumo desses comentários que apareceram nesse momento de interação, como existem tantas oportunidades de trabalhar em conjunto, tantas portas que podem ser abertas, e UFMAPers como essa rede que a gente pode aproveitar muito para expandir e para potencializar esses trabalhos, né? Agradecemos o convite do professor Laerte, do Vitor, e como a Tati comentou, o UFMAPers seria uma ótima rede para começar a trabalhar nesses convites, concretizar algo. Deixa eu só comentar aqui, a participante Kessia Silva, ela enviou uma mensagem aqui falando que é iniciante na plataforma e que adorou, né, participar e tudo, e que ela desenvolve pesquisa no LEVSA, acho que é assim que pronuncia, né, que é o Laboratório de Pesquisa de Estudos de Vulnerabilidade Socioambiental. Ela é estudante de graduação de Geografia e trabalha um pouco com mapeamento de áreas vulneráveis. Cássia, tá o e-mail aí do professor Laerte, ele é como se diz, o pai do mapeamento no Brasil. Não, de forma alguma. Bom, olha, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, professor Laerte. Obrigada, Vitor Jorge. Foi incrível essa sessão, muito gratificante, né? E um momento de muito conhecimento. Eu peço que quem não anotou o e-mail do professor Laerte, anote, porque quem sabe no futuro, né, precisa entrar em contato com ele, tem algumas ideias para trocar. Quem quiser também me escrever algum e-mail pedindo alguma ajuda, né, referente a alguma dúvida, alguma questão sobre a UFMAPers ou sobre o professor Laerte, ou até outros professores, eu estou à disposição para sempre ajudar. Esta é a minha função como embaixadora regional da UFMAPers, ajudar os estudantes no Brasil. É isso. Quer falar um pouquinho, Natália? Sim, só um último comentário. Eu coloquei aí no chat também o canal do YouTube, onde a gente vai subindo as gravações. Já estão as dos primeiros eventos, essa aqui em breve também já vai estar no canal. E o link para o Eventbrite, onde a gente já tem também organizado o nosso próximo cafezito para os que queiram ir registrando-se na plataforma. E muito obrigada a participação de todos, foi muito interessante a conversa de hoje.
Tchauzinho. Obrigado, até logo. Gracias. Muchas gracias. Obrigado. Ah, graças. Ah. Opa. Esperen la foto. Ah, uma foto. Ok. Todos que possam abrir suas câmeras, então, por favor. Sim, por favor, abram as câmeras. Quem toma a foto? Quem toma a foto? Quem faz? Quem toma? Tá certo. Só uma curiosidade, tem alguém da África? De Moçambique, Angola? Sim? Ah, Bom, muito bom, obrigada. eu vou fazer um sprint, um sprint aqui. 1, 2, 3. Youth Mappers! Tchau. Gente, muito bom. Obrigado, Régia, Natália, Vitor. Obrigada. Foi um prazer conhecer. Gente, sigamos. Todos. Obrigada a todos. Fica Até tranquilo mais. que amanhã eu envio o e-mail com as informações que o senhor me pediu. Excelente, gente. Tá. Excelente. Obrigada. Boa tarde para todos. Até logo, pessoal. Chao.